Bortoleto com ritmo forte no treino. Hamilton continua com dificuldades com o carro. Pilotos forçando o limite do muro. Stroll bateu seu carro. Também vamos analisar o resultado dos tempos e principalmente os pneus e estratégia de treino que cada um usou, isso aqui é muito importante. E é claro, mostrar para vocês as estatísticas e os dados, simulações, como está a preparação para a qualificação e para a corrida, qual equipe é mais rápida. Eu tenho todos os dados e vou mostrar para vocês agora, pois ainda nesse sábado, a partir das 5 horas da tarde, vai ter a qualificação ao vivo, com transmissão ao vivo da telemetria aqui no canal. Então já sabem, né? Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Aqui, a cobertura dos eventos da Fórmula 1 é dinâmica e interativa. Você entende o que acontece nas corridas. Vamos começar falando do resultado em detalhes. Primeiro, para falar do tempo, Russell foi o mais rápido com um tempo de 1:12.1, Norris o segundo mais rápido. Atenção, pessoal, o tempo da pole nesta corrida no ano passado foi de 1:12.000. Ou seja, no treino livre 2, os pilotos já estão extremamente rápidos, fazendo quase o tempo da pole do ano passado. Olha só a evolução da pista, hein? Então, Russell e Norris andando muito rápido, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, nos nossos resumos detalhados. É importante assistir, pessoal. Entre as principais equipes, a McLaren foi a única que trouxe atualizações significativas. Nova asa dianteira, traseira e nova suspensão dianteira. Por esse motivo, eles não foram tão rápidos no treino livre 1, pois estavam testando essas atualizações. Agora, no treino livre 2, conseguiram colocar em prática. Com um pouco de dificuldade, mas colocaram em prática. O resultado tá vindo. Vamos continuar. Albon, quarto mais rápido. Alonso, Piastri em sexto lugar. Sainz, Hamilton em oitavo, Verstappen e Liam Lawson em décimo. É interessante ver que a Red Bull também está um pouco tímida durante os treinos. Não está mostrando tanta velocidade, ao menos no treino 2, que é o mais importante. 13º e quarto temos o brasileiro e o seu colega. Tsunoda só na 15ª colocação, continua com dificuldades com o carro. Verstappen também reclamou um pouquinho do carro aqui, que estava pulando demais. E nas últimas colocações, Leclerc que não treinou. Leclerc bateu seu carro no treino 1, destruiu seu carro e não teve tempo de reconstruir o carro para o treino 2. Leclerc não participou, portanto, do treino 2, um golpe para ele. E o Stroll que bateu seu carro logo no início, completou apenas uma volta com o pneu. Colapinto, nitidamente com dificuldade, rodando várias vezes na pista. A temperatura da pista começou com 40 graus e caiu para 37 graus. A do ambiente ficou em mais ou menos 17 graus a 19 graus, uma temperatura relativamente baixa. E considerando que é uma pista que tem pouca aderência, vai ser difícil aquecer os pneus durante a qualificação e durante a corrida. Tenham isso em mente. Agora, já falamos dos tempos, os carros estão muito rápidos aqui. Agora, e os pneus? E a estratégia de treino? Isso é o mais importante, pessoal. Veja, Russell utilizou um jogo de pneu macio e um jogo de pneu médio para o treino. Veja que quase todos os pilotos, com exceção da Sauber, olha a Sauber fazendo estratégias diferentes de novo, hein? A Sauber foi a única equipe no treino 2 que treinou com pneus duros. Pneus duros é o branco, é o H, o hard aqui, com menos aderência. Rodaram bastante, mais de 20 voltas com esses pneus. Enquanto os outros pilotos treinaram somente com pneus médios e pneus macios. O pneu macio, nós sabemos que é o principal pneu que vai ser usado na qualificação. Porém, normalmente, durante a corrida, as equipes utilizam apenas o composto médio e o composto duro. Eles gastam todos os pneus macios na qualificação, que aqui nessa pista é muito importante, por causa da baixa aderência. Então tem que colocar pneu novo para poder fazer a qualificação. Curiosidade, diferente do Russell e do Norris, que mesclaram o treino entre pneus macios e pneus médios, o Verstappen focou seu treino com pneus médios, completando ao todo 22 voltas com esse jogo de pneus. O Sainz completou 26 voltas com pneus médios e o Hamilton completou 24 voltas com pneus médios. É bastante coisa. Mas eles não voltaram a colocar pneu macio no final. Olha que interessante. A evolução da pista ao longo do treino é muito grande. Do começo para o final do treino, que é 1 hora de intervalo, a pista muda muito. Então os pilotos mais rápidos, vejam, Russell, Norris, Antonelli, no final do treino colocaram de novo o pneu macio para completar algumas voltas. Isso é um indício que eles estão cogitando, pessoal, usar pneu macio na corrida. Pega a visão. Já o Verstappen não fez essa estratégia. Ele focou apenas no ritmo de corrida com pneus macios. Verstappen, Sainz, Hamilton, até o mesmo Piastri. Então vejam que temos 2 pilotos da McLaren, só que eles fizeram treinos diferentes. E só para reforçar, a Sauber, no treino 2 pelo menos, foi a única equipe que treinou com pneus duros. O pneu duro é um pneu muito comum usado na corrida, mas até agora poucas equipes treinaram com ele. Vamos ver se ele vai ser usado no treino 3.
Este gráfico mostra basicamente o acerto e erro dos pilotos durante o ritmo de treino. Agora, uma coisa muito importante, isso não muda nada entre os dois primeiros. Russell continuaria sendo o mais rápido e Norris o segundo mais rápido. Ou seja, de fato, Russell, Norris e também o Alonso, que aparece aqui, ó, depois da compilação dos dados, é o Alonso. Russell, Norris e Alonso fizeram um ótimo ritmo de treino. Eles não estão para brincadeira. O Alonso um pouco mais tímido, apareceu ali, depois da compilação dos dados, mas o Russell e Norris, meu amigo, estão fortes. Pessoal, qual foi o ritmo de qualificação? Pois é, que os pilotos fazem testes de qualificação, não só uma volta lançada, mas sim a consistência dos pneus durante a qualificação. E qual foi esse ritmo? Olha que interessante. Mercedes e McLaren muito próximas, com uma leve vantagem para a Mercedes, por conta da dificuldade que o Piastri teve com o carro. Devo lembrar vocês que o Piastri não se dá bem aqui em Montreal, nunca foi muito bem aqui. Então, esta corrida vai ser uma grande prova de maturidade para o Piastri, comparando com o Norris. Então, a Mercedes, na consistência de qualificação, está um pouco mais confortável do que a McLaren. Lembremos que a Mercedes fez a pole no passado aqui, tá? Juntamente com a Red Bull. A McLaren ficou para trás. Agora, a Red Bull, a variação é muito maior. A Red Bull mostrou aqui que tem uma excelente consistência em ritmo de qualificação com o Max Verstappen, porém, o que faz puxar o gráfico da Red Bull para trás é o Tsunoda, que está muito atrás no ritmo, tanto de qualificação quanto de corrida. Mas foi quase assustador a consistência e tranquilidade que o Max Verstappen fez os testes de volta rápida aqui no treino 2, tá? Ele conseguiu, sem dificuldades, sem escapar, sem perder o controle do carro, deixar ele muito rápido, enquanto tanto as duas Mercedes e as McLaren principalmente, com mais dificuldades e perdendo o controle. A Ferrari então, nem se fala, né? Somente o Hamilton testou e ele escapou várias vezes. A Racing Bulls também, ao mesmo tempo que ela consegue ser rápida, não tem muita consistência, muita variação, isso é ruim para a qualificação. Qualificação, pessoal, é uma volta lançada, é acerto ou erro, ou acerta ou erra. Nem sempre o carro mais rápido vai conseguir ficar na frente, depende muito do piloto, em acertar ou errar menos. E nesse ponto de vista, a Kik Sauber, a equipe do Bortoleto, tem pouca variação, mas também não fez tempos rápidos na sua simulação de qualificação. Agora, considerando apenas a volta mais rápida na simulação de qualificação, nós temos a Mercedes em primeiro, a McLaren em segundo, mas um tempo muito próximo, e a Red Bull em terceiro. Olha que interessante. Uma disputa muito parecida com o que foi apresentado ano passado. Então temos tudo para ter uma qualificação muito acirrada. Isso se a McLaren não conseguir acertar o seu carro. Pois eu lembro a vocês, a McLaren foi a equipe que mais trouxe atualizações, inclusive uma nova suspensão dianteira, que é muito importante para essa pista. A Ferrari aqui, esquece, está muito atrás. A Williams pode ter força se conseguir fazer boas voltas de até alcançar a Ferrari. Racing Bulls vem no meio do pelotão. E a Kik Sauber é a última do grid. A Kik Sauber realmente, pessoal, nos testes de qualificação foi péssima. Mas ao final vocês vão se surpreender com a entrevista dos pilotos, do Bortoleto principalmente. E para finalizar, ritmo de corrida. Aqui é meio que de praxe, né? A McLaren tem o melhor ritmo de corrida, mesmo com dificuldades no treino 1, por conta dos testes das atualizações. Não teve tanta consistência, mas no treino 2 conseguiu rodar bastante voltas com os pneus médios e conseguiu um bom ritmo de corrida. Não tão rápido quanto eles queriam, tá? A Red Bull tá na cola e a Mercedes um pouco mais atrás. E a Ferrari, mesmo com dificuldades que o Hamilton teve durante os treinos, conseguiu ficar 3 décimos atrás, que é muita coisa, né, pessoal? 3 décimos por volta aí, a Ferrari pode virar retardatária se continuar assim. E lá no meio do pelotão para trás, o ritmo já está mais... Agora vamos para as entrevistas. Lembrando, deixa o like no vídeo, pois aqui a cobertura é completa para vocês, hein? Começando pelo nosso brasileiro Bortoleto, ele tá feliz, dizendo que foi um início positivo de testes. É a primeira vez dele nessa pista, então ele estava realmente focado em entender os detalhes da pista e ele está satisfeito. Uma sessão de treino muito sólida, conseguiu colocar em prática todos os sistemas de treinos. A engenharia dele trabalhou para, nas condições da pista, que não é muito quente, conseguir colocar o carro numa boa temperatura para a qualificação e para a corrida. Então, nesse sentido, o resultado foi positivo. E agora, durante a noite, é estudar os dados para ver o que dá para melhorar ainda mais antes da qualificação. E o Bortoleto fala sobre uma vantagem, pessoal, principalmente na qualificação. Nessa pista, como uma pista muito curta, uma das menores em extensão, pouco mais de 4 km, e é um pouco apertada, ele falou que o problema aqui é o tráfego. E de fato, o tráfego atrapalha demais. Até mesmo nos treinos, várias vezes, tanto o Bortoleto quanto outros pilotos quase bateram entre eles. E isso durante os treinos, pessoal, que não estava valendo nada. Imagina na qualificação. Então ele falou que isso vai ser muito importante na qualificação. O piloto que conseguir encontrar uma brecha, pegar a pista sem tráfego, com certeza vai ter muita vantagem na qualificação.
Lando Norris. Para ele foi uma sexta-feira complicada de treino. A pista é complicada, a aderência é muito baixa e tem muitos solavancos, muitas ondulações. E o carro ainda não está 100%. McLaren precisa fazer ajustes antes da qualificação, disse Lando Norris. Não falou muita coisa. Já o Piastri também falou que foi um treino complicado para ele. E só em alguns momentos o carro parecia bom. E que ainda tem muito ajuste para fazer no carro da McLaren. Já George Russell, mais rápido, diz que foi um dia bom de treino para a Mercedes. Olha só, pessoal, feedback diferente, hein? Porque a equipe já esperava que a temperatura fosse mais baixa. E isso favorece a Mercedes. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu concluir todo o sistema de treino e otimizar, acertar completamente o carro. Então, com certeza a Mercedes está na briga pela ponta. Tá confiante o Russell, hein, pessoal? E agora atenção nessa informação. Eu falo para vocês não encontram cobertura mais dedicada e completa que a nossa aqui, ó. O Russell disse que a atenção para os pneus usados vai ser importante. Por quê? Existe pouca diferença do vermelho para o médio. Então, por esse motivo, muitas equipes utilizaram apenas um pneu médio no treino de sexta-feira. Falei para vocês. O que pode abrir a possibilidade deles usarem pneu médio na qualificação e pouparem pneus macios para a corrida. Ou simplesmente usarem mais médios na corrida. O macio na corrida não é muito comum, mas poderão usar mais médios na corrida, o que pode aumentar as estratégias. E a Mercedes foi uma dessas equipes que poupou o pneu médio, então eles poderão usar essa estratégia. E a Red Bull, pessoal, Max Verstappen, diz que, para ser sincero, foi bons treinos. No treino 1, estava bem no carro. No 2 foi um pouco mais difícil. Depois de alguns ajustes, o carro não ficou tão equilibrado. Então a equipe precisa reavaliar os dados até sábado. Mas no geral, foi bom. E se a Red Bull conseguir acertar o carro do jeito que estava no treino 1, então aí sim, Max vai ter um bom desempenho para a qualificação. E a Red Bull ainda tem uma sessão, que é o treino 3, para fazer os acertos. Então ele acha que a equipe vai conseguir entregar um carro muito bem acertado para ele. E aqui eu quero abrir uma ressalva para vocês, pessoal. A McLaren trouxe muita atualização no treino 1. Então enquanto a Red Bull estava acertando o seu carro, já para a configuração de qualificação e corrida, a McLaren estava testando configurações. Por isso que a McLaren foi lenta no treino 1 e o Max foi o mais rápido. Pega a visão, hein? Olha que interessante. E para finalizar, o Hamilton, apesar de ter escapado bastante vezes, ele falou que o carro estava bom para pilotar, mas ainda está com falta de ritmo. E a Ferrari notou granulações no pneu em alguns trechos, sobretudo na simulação de corrida. Ou seja, pessoal, o carro da Ferrari não está bem acertado, vai ter dificuldades aqui na corrida. E eu espero você ao vivo nesse sabadão, 1h30 da tarde, acompanhando o treino livre 3, depois das 5 horas da qualificação. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos.